Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e essa é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje vai ser o dia do capítulo 37 e do capítulo 38. Para começar, o capítulo 37, no versículo 2, fala assim, nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Quem era ele? Ele era o rei Zedequias naquele momento. Era um momento tenso. Se você está acompanhando a série de vídeos sobre o livro de Jeremias, você já ouviu falar muito sobre essa questão, então, do povo se corrompendo, do povo ouvindo o profeta falar as palavras do Senhor, dizendo, olha, se convertam dos seus maus caminhos, mudem, porque senão vai vir sobre vocês um grande problema, uma destruição completa da nação de vocês. E, claro, óbvio, esse povo não estava ouvindo, não estava obedecendo, e eu digo óbvio porque chega nesse ponto aqui, nesse capítulo especificamente do 37, onde o rei mesmo, Zedequias, simplesmente não está dando atenção, ele não faz questão. E claro, vamos lá, o povo segue exemplos. Então, se o próprio rei não está dando atenção, você imagina então se o povo vai dar atenção? Infelizmente, não. Então, no versículo 18, a palavra fala assim, então Jeremias disse ao rei Zedequias, que crime cometi contra ti, ou contra os teus conselheiros, ou contra esse povo, para que você me mande para a prisão. O ponto aqui desse capítulo é que, mesmo fazendo certo, não quer dizer então que você de repente não vai passar alguns perrengues. E eu quero dizer com isso, o profeta Jeremias estava fazendo o certo, estava alertando o povo, dizendo, olha, se cuida, muda seus caminhos, transforma a tua forma de pensar, a tua forma de agir, e isso vai transformar o teu futuro, mas mais do que isso, da tua geração. E como eu já falei, esse povo simplesmente não deu ouvido. E nesse caso aqui, então o profeta foi ainda enviado para prisão. Ele estava sofrendo efetivamente. Não é à toa que ele faz essa pergunta então para o rei. Por que você me manda para a prisão? Eu só estou fazendo o que me foi mandado através de Deus para que eu faça, alerte o povo, inclusive para que esse povo não sofra e você, rei, também não sofra junto. Afinal de contas, ele é rei, então se um outro rei vem e domina, adivinha o que ele faz com o rei que está ali coordenando naquele momento aquela nação? Pelo óbvio, ou mata ou escraviza. Agora, olha só o versículo 19. Onde estão os seus profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará a vocês nem a esta terra. Veja, essa passagem especificamente mostra quando o profeta Jeremias, então, ele confronta o rei dizendo, olha só, você não quer me ouvir, tudo bem, mas então você está ouvindo aqueles profetas dizendo então que não, nada vai acontecer, porque sempre tem aquele profeta que na verdade ele não é profeta, porque ele está falando somente o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir para mudar a sua vida. E isso sempre existiu, esse é um exemplo prático aqui, porque o rei ele gostava de se cercar quem simplesmente bajulasse ele, e ele queria manter afastado então o profeta Jeremias, que era quem confrontava ele, confrontava o povo, claro, para mudança, porque o povo estava num caminho errado. Assim, eu e você muitas vezes estamos também e precisamos desse confronto. Como se fala, o melhor amigo não é aquele que aceita tudo o que nós fazemos, mas aquele que nos confronta justamente porque ele gosta de nós e quer nos ver mudar. E assim muitas vezes, aquelas pessoas que são enviadas até nós pelo Senhor para nos, eu digo assim, que exortar as nossas vidas, fazer com que a gente nos leve a pensar realmente que se o caminho que a gente está traçando não é um caminho de morte, porque a palavra fala isso, há muitos caminhos que ao homem são caminhos de bênção, mas ao final são caminhos de morte. Então nós temos que parar, nós temos que ouvir, nós temos que buscar então no Senhor. Talvez você me diga assim, mas eu vou ter que aceitar tudo o que me falam? Claro que não. É por isso que a palavra fala que nós temos que buscar a Deus, que nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque no momento que a gente recebe uma palavra, qual seria então o melhor caminho? Qual seria a melhor alternativa? Buscar então em Deus para saber se aquela palavra que foi enviada para nós é realmente a palavra que veio dele. Mas isso é uma atitude proativa.
E não somente uma atitude de que aceita passivamente tudo, porque Deus não quer que a gente seja passivamente aquelas pessoas que se colocam somente na situação e deixa eu ficar esperando, então vai ser assim minha vida, eu tenho que aceitar essa situação. Não, Ele quer que a gente tenha uma atitude proativa, no sentido de ter um relacionamento com Ele e entender exatamente para que caminho Ele, o Senhor, quer que a gente vá. É mais ou menos que nem a síndrome de Jonas. Quem é esse? Lembra do profeta Jonas? E a questão do grande peixe? Lembra dessa história? Se não, vai lá na palavra, dá no Google aí uma digitada, você vai ver toda a história dele. Não tenho tempo para narrar aqui, mas basicamente ele deveria ir para uma cidade chamada Nínive para fazer então aquilo que Deus mandava, ou seja, pregar para aquele povo, para que aquele povo se convertesse, e ele não foi para Nínive, ele estava indo para Tarsis, que era completamente oposto do caminho. E por fazer essa opção totalmente contrária a Deus, claro, ele teve toda a consequência que a história dele, da vida desse profeta, narra. Inclusive o livro de Jonas, ele é um autobiográfico, é ele mesmo contando a experiência que ele teve. Então se você não leu ainda, eu recomendo que você vá lá na tua Bíblia, pegue o livro de Jonas e leia, porque são poucos capítulos, mas vai agregar muito na sua vida, na sua caminhada cristã. Agora vem comigo, vamos voltar aqui para o livro de Jeremias, o capítulo 38, daí ele vai dizer assim, versículo 2, assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos, simplesmente ele viverá. Ele vai escapar com vida, então ele vai sobreviver. Nesse ponto especificamente, primeiro, foi alertado para que se convertessem então, para que não tivesse nenhuma consequência como então os babilônios simplesmente dominando. O povo não se converteu. Então, mais um aviso. Agora que vocês não se converteram, veja só, vai haver então um domínio de uma outra nação sobre vocês. Então a opção de vocês agora é o seguinte, não adianta lutar, simplesmente então se rendam pelo menos para sobreviver. Olha só, mais uma chance. No versículo 28 desse capítulo 38 diz assim, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Simplesmente aqui está mostrando então uma história, uma evolução negativa no meio de um povo. E às vezes acontece exatamente comigo e com você, porque, como eu citei na história do profeta Jonas também, trazendo aqui para fazer essa comparação, nós resistimos àquilo que Deus está mostrando para a gente fazer, a gente não faz. O que acontece? Uma péssima de uma consequência. Talvez já tenha passado na sua vida, com certeza já passou na minha, e é por isso que eu estou falando por experiência. Então, ouvir a Deus faz toda a diferença, mas mais do que ouvir ao Senhor é colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo dele. Se é para a questão de uma mudança, vamos mudar. Se é para a questão de fazer alguma coisa, vamos fazer. O que importa é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Leia a Bíblia sempre e se liberte. E claro, compartilhe esse vídeo para abençoar mais alguém. Se Deus quiser, até um próximo. Tchau!